Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui no Upper Chamber, o Express Message para abençoar a sua vida. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom gastar um tempo compartilhando algumas coisas do coração do Senhor, e o nosso desejo é ser bênção para a sua vida. Eu queria que antes mesmo da gente continuar, você aí dá um like aí e indica essa mensagem para alguém. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Uma coisa que a gente faz, que você pode fazer, né? Tem um sininho aí que você pode apertar e toda vez que nós tivermos um vídeo novo ou alguma novidade no nosso canal, você vai ser notificado. Eu queria que você me aguentasse aí alguns minutos. Tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. O Valtinho está aqui comigo também, como sempre, me ajudando. E é bênção demais estar com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, em Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante. É uma parábola muito interessante, é o que nós chamamos de a parábola dos talentos. Um amigo meu me mandou uma mensagem uns dias desses falando algo que Deus mostrou para ele sobre essa parábola, e por coincidência, quando eu estava lendo minha Bíblia, de repente, sabe quando você para naquele versículo e o Espírito Santo começa a falar com você? E hoje, quando eu estava lendo, de repente, esse versículo, esse texto, como que saltou para mim, e é uma palavra que eu espero que encoraje você, que te desafie de alguma forma. O texto diz mais ou menos assim, vamos ler. Digo também que o reino será como um senhor que ao sair de viagem, o reino será como o senhor, que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhe os seus bens. O reino será como o senhor que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Versículo 15. A um deu 5 talentos. Em outra tradução, uma tradução que eu estava lendo, diz assim, a um deu 5 sacos de ouro. A outro deu 2 sacos e a outro 1 saco de ouro, né? Na sua tradução, na minha tradução aqui diz também a 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Versículo 16 diz, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se. O primeiro saiu, o segundo saiu, o terceiro afastou-se. Eu acho que a gente tem medo de eu ficar aqui 1 hora falando sobre isso. Vai ser rapidinho, vamos lá. Afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro, ou seja, o saco de ouro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar a conta com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos. Versículo 21 diz que o servo que o Senhor virou para ele e disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Entra e participa da alegria do seu Senhor. Versículo 22 diz assim, assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos, relatou o Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. Versículo 23, o Senhor diz assim, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Versículo 24, chegou finalmente o que tinha recebido 1 talento e explicou, Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está. Toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. E aí o resto do texto diz, foi lançado no lugar de trevas, onde teve ranger, tem aquela coisa toda que nós conhecemos. Vou parar por aqui. A primeira coisa que eu queria falar sobre esse texto, sobre essa parábola, eu sei que tem inúmeras maneiras de analisar esse texto, mas eu queria que você pensasse comigo a maneira como veio no meu coração hoje, e eu quero transferir isso para você. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção para você é que todos eles, a Bíblia diz assim que
A um foi confiado 5 talentos, a outro foi confiado 2 talentos e a outro foi confiado 1 talento. A primeira coisa que eu quero que você pense é que o Senhor daqueles servos, que representa o nosso Deus, de certa forma, né? Ele confiou, por isso ele entregou. Primeira coisa que eu queria que você pensasse, não importa o tamanho da porção que você tenha, não importa o tamanho da porção que Deus colocou na sua mão, significa que Deus confiou em você. Se Deus colocou na sua mão é porque ele falou assim, sabe de uma coisa, filho? Você pode fazer isso, né? Você consegue fazer isso. A primeira coisa é, quando o Senhor coloca na sua mão, é porque Ele sabe que você tem capacidade de fazer. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos significa que, sabe de uma coisa, filho? Seja 1 talento, 5, 2, eu estou colocando algo porque eu sei que você consegue administrar isso e você pode fazer. A primeira coisa é um assunto de confiança. Deus confia em você, por isso Ele colocou isso na sua mão. Segunda coisa, todos os 3 servos se relacionaram com o seu Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor me deu 5, aqui estão 5. Outro diz, Senhor, o Senhor me deu 2, aqui estão outros 2. E também o outro terceiro servo também falou, Senhor. Todos eles chamaram, a palavra no grego é Kyrios, que quer dizer Senhor, dono, né? Todos eles tinham um relacionamento de senhorio com o seu Senhor. Mas o terceiro tinha uma outra diferença. Olha que interessante. O terceiro, ele se gloriou da sua boa teologia. Isso aqui é muito interessante, porque o primeiro não se gloriou de conhecer o Senhor, ele simplesmente falou, aqui, Senhor, o Senhor me confiou, eu trabalhei e eu fiz. O segundo falou, Senhor, o Senhor me confiou, eu trabalhei e eu fiz. Agora o terceiro virou, Senhor, eu te conheço. Eu sei que o Senhor é assim, eu tenho uma boa teologia, eu sei que o Senhor é assado, eu sei que o Senhor é duro, eu sei que o Senhor é dessa forma, eu sei que o Senhor é... Ou seja, quando eu estava lendo esse texto, me deu tipo sabe aquele friozinho na espinha, né? Toma cuidado, né? Foi como se eu falasse assim, Judson, toma cuidado com homens que se gloriam de ter uma boa teologia. Eles acham que conhecem tanto e sabem tanto e muitas vezes não conhecem profundamente o coração do Senhor. Ele se gloriou falando, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é assim, eu sei que o Senhor é assim, por isso eu fiz isso, né? Interessante, eu tenho medo de homens que são tão críticos na sua teologia, eles sabem tudo. Eu acho que aquele homem provavelmente criticou o que os outros estavam fazendo, porque ele falava, eu tenho uma boa teologia, eu sei quem é o Senhor, eu conheço o Senhor, ele é assim, e ele faz isso, ele faz aquilo outro, ele é rígido, ele é duro, ele é aquilo outro. E quando o Senhor veio, ele falou, Senhor, eu tenho uma boa teologia. Sabe uma coisa, Senhor? Eu acho que ele esperava que o Senhor o elogiasse, falando, nossa, como você me conhece, como você tem uma boa teologia. Sabe, deixa eu ser bem sincero para você. Não adianta você bater no peito e dizer eu sei muito sobre a igreja, eu sei muito sobre teologia, se você não tem um coração de obediência e de fazer aquilo que o Senhor te deu para fazer. Isso é uma chave muito importante. A segunda coisa sobre esse homem que me assustou, além dele falar que tinha uma teologia, e eu estava pesquisando ali, o problema dele é que ele tinha uma teologia de fobia, de medo. Ele disse assim, como eu sabia que o Senhor é assim, por causa da minha teologia, eu fiquei com medo de agir. Sabe, tem muita teologia que nos paralisa, o medo ele nos paralisa. A teologia do medo te paralisa. A teologia que revela um Deus que nos paralisa, que nos gera medo, não temor. Existe uma diferença entre o temor do Senhor, existe uma diferença entre uma teologia legalista do medo, que nos atrofia. E esse cara tinha uma teologia do medo. Ele falou, o Senhor é assim, 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 é melhor eu fazer isso. Ele disse, por causa da teologia que eu tinha, por causa do entendimento que eu tinha de quem o Senhor é, eu fiquei com medo, porque eu percebi que o Senhor era duro, rígido e tudo mais. E por causa dessa teologia, o medo me paralisou. Então eu escondi na terra. Quando eu estava lendo isso, eu percebi que o Senhor falava comigo, Judson,
eu preciso que vocês tenham uma teologia boa e verdadeira de quem eu sou. Porque a minha teologia, olha só, a primeira revelação de quem Deus é o quê? Deus é amor. No seu juízo, Deus está enxergado, sabe? Às vezes a gente pensa, quando Deus estabelece juízo, ele tirou o amor dele e colocou na prateleira e agora foi ser o Deus austero e julgador. Não, Deus é amor. Na sua ira, ele é encharcado de amor. Na sua ação, ele é encharcado de amor. Então, esse Deus é amor. E sabe uma das coisas que a palavra de Deus diz sobre amor? Diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se você está vivendo um evangelho de medo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o evangelho e a revelação de quem Deus é e da justiça de Deus e do Deus que é amor nos encharca, lança fora o medo. E o medo vem para paralisar, mas a revelação desse Deus, a verdadeira boa teologia nos leva para esse lugar. Aleluia, aleluia. Que Deus nos dê uma boa teologia. Vamos lá. Não quero demorar muito. Mas esse terceiro homem, ele falou, eu conheço o Senhor e por causa de como eu sei que o Senhor é, eu fiquei com medo e eu escondi o saco de ouro. Interessante, queridos, o evangelho, escuta você aí que está assistindo ou ouvindo isso, o evangelho não é um evangelho do medo. Por toda a escritura, Deus sempre está dizendo, não temas. Não fique com medo. Sabia que existem 71 vezes, mais ou menos, que se diz fear not, não tenha medo. E 365 vezes na Bíblia aparece o termo não temas, ou não fique atemorizado, ou não turbe o vosso coração, ou não... 365 vezes a Bíblia diz não fique com medo. Não tenha medo. Oh, Jesus, meu coração começa a queimar com isso. Parece que é uma vez por dia, Deus diz, né? 365 dias, 365 vezes o Senhor diz, não tenha medo. A teologia, a revelação de que Deus tem para nós, de quem Ele é, o Senhor falando, olha, filho, não tenha medo. Filha, não tenha medo. Filho, não turbe o vosso coração. Filha, não tema. Filho, não tenha medo. Filho, não seja paralisado pelo medo. Não tenha medo. Isso aqui me deixa encharcado de esperança. Isso aqui me sacode. Porque muitas vezes a teologia que nós temos pregado e vivido é uma teologia que nos atrofia e nos coloca no medo. E nós não conhecemos esse Deus que é compassivo, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é bom, esse Deus que emana amor. Aleluia. E quando nós nos humilhamos diante dele, e quando nós, sabe de uma coisa, não está escrito, isso aqui é eu, Judson, falando, mas eu acho que se aquele homem tivesse pegado aquele talento, investido, e não desse certo, e chegasse e disse, olha, Senhor, eu tentei investir, mas deu errado. Sabe o que o Senhor faria? Problema não, meu filho. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o Deus que nós conhecemos, mas muitas vezes nós temos uma revelação errônea desse nosso Pai, desse nosso Senhor, desse nosso amigo, desse bom pastor. Sabe, quando eu estava lendo esse texto hoje de manhã, esse versículo saltou. Nós precisamos de uma boa teologia de quem o Senhor é. Sabe, a gente se gloria, eu conheço, eu sei e tudo mais. Toma cuidado com isso. Para de se gloriar. Eu sei, eu conheço, eu sei isso, eu conheço tudo. E começa a criticar todo mundo. Deixa eu te explicar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor está entregando para nós uma revelação de quem Ele é. E a revelação de quem Ele é nos enche de ousadia. Eu vou dizer isso aqui novamente. O Senhor quer nos revelar quem Ele é. E a revelação de quem Ele é nos enche de ousadia e de coragem. Quando Ele se revela a você, sabe de uma coisa, sabe de uma coisa? Senhor, eu não tenho medo mais. Eu não vou ficar com medo mais. Quando os discípulos tiveram uma revelação profunda do Evangelho, de quem Jesus é, sabe o que eles tinham? Tudo menos medo. Eles tinham coragem.
eles não tinham medo, eles saíram do esconderijo. E eu acho que o Senhor quer lidar conosco nesses dias. E eu queria terminar isso fazendo 2 perguntas para você. O que Deus tem lhe confiado e que você está com medo de negociar com isso? O que Deus está colocando na sua mão? E por causa que você não está entendendo, você fala, eu tenho medo, eu não consigo, eu não faço. Senhor, tem algo que Ele tem confiado a você e que Ele está falando com você, filho, não fica com medo, não. Eu vou te abençoar. Creia, confia, não tenha medo. Faz aquilo que eu coloquei nas suas mãos. E a outra pergunta é, qual a teologia que você tem abraçado? Que Deus é esse? Qual a revelação desse Deus que você tem? É um evangelho que te deixa paralisado? É um evangelho que te enche com ousadia? Sabe, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a característica de ser cheio do Espírito Santo vem uma ousadia sobre você. Ele começa a te lançar num lugar onde você não tem mais medo. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, uma das coisas que vinha a mim, eu começava a ter coragem para pregar o evangelho, para testemunhar, para falar, para declarar, para falar as coisas do reino de Deus. E eu queria encerrar orando por você e falando, sabe de uma coisa? Aquele terceiro homem, ele tinha um pouquinho de orgulho, aparece aqui, dizendo, eu sabia que o senhor era assim, eu te conhecia. Os outros 2 não disseram, eu te conheço, eu sei que o senhor eu sei que é isso. Eles simplesmente saíram e negociaram e fizeram. E muitas vezes a gente acha que a gente sabe muito. Meu Pai, o Senhor precisa nos levar para o lugar onde a gente fala, sabe uma coisa, Senhor, eu preciso te conhecer. Pai, muito obrigado por esses irmãos, muito obrigado por essa palavra, Pai. Quero pedir, Senhor, que o Senhor nos encha com temor e tremor do Senhor. Pai, eu oro para que o teu óleo seja derramado sobre nós, que graça seja derramada sobre cada um de nós. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem confiado a nós, seja 1 talento, seja 2, sejam 5 talentos, não importa o que o Senhor confiou a nós, Pai. Meu Deus, mas aquilo que o Senhor confiou é porque o Senhor viu em nós que nós temos como fazer. Meu Deus, e eu quero pedir que se tem alguma revelação errada de quem o Senhor é, um erro teológico em nós, meu Deus, da pessoa, da bondade do Senhor, da graça do Senhor, 365 dias, 365 vezes na Escritura, o Senhor diz, não temas, não turbe o vosso coração, não sejam amedrontados. Meu Deus, nós queremos agarrar nessa revelação, que a gente não precisa ter medo. Quebra o medo em nós. Quebra o medo na sua igreja, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu libero agora coragem, que o teu Espírito Santo venha sobre nós e nos encharque de coragem, que a revelação desse Deus que é amor, e esse amor que lança fora o medo, esse amor que quebra as amarras, que nos deixam encarcerados, Pai. Em nome de Jesus, quebra as correntes de medo, para que nós possamos avançar. Meu Deus, muitos de nós fomos chamados para nações, estamos amedrontados. Muitos de nós fomos chamados para investir em coisas que hoje nós estamos com medo e não conseguimos mais investir. Pai, em nome de Jesus, fala o nosso coração, gera coragem em nós, gera fé em nós, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Espero que essa pequena meditação tenha te abençoado. Não é algo tão profundo, é só compartilhar algumas coisas que eu estou pensando. E eu amo a sua vida, nós amamos você. Deus te abençoe.